Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e meditação de Provérbios 21, que diz assim: como corrente de água, assim o coração do rei, na mão do Senhor, este o dirige para onde quiser. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor, ele sonda os corações. Ou seja, o Senhor está sempre sondando o que? As nossas motivações, né? O nosso coração, para entender se é aquilo que a gente quer, o porquê que a gente quer, né? Qual é o nosso objetivo, né? Eu me recordo de um caso de uma pessoa muito maravilhosa, porém muito ingênua. Eu lembro que essa pessoa acabou se apaixonando por um homem casado e ela veio me pedir conselho se aquilo estava certo, porque ela disse: Silvia, eu não parece certo, mas toda vez eu tô orando, pedindo a Deus que tire esse sentimento do meu coração, mas toda vez que eu oro, parece que eu me apaixono mais por essa pessoa e essa pessoa por mim. E aí eu disse: olha, e aí na época, né, isso já faz alguns anos, mas eu lembro que na época eu disse: olha, isso perante a Bíblia vai dar problema, porque, né, de acordo com aquilo que a Bíblia fala, isso não tá certo e não vai ser bom nem pra você e nem pra ele, né, e vai acabar ainda fazendo sofrer não só vocês dois, como as outras pessoas que estão envolvidas, né. E aí eu lembro que ela falou: não, mas eu oro e toda vez que eu oro, por que eu me apaixono mais? Eu disse: olha, o sentimento é uma coisa que pode acontecer, mas a gente não deve ser movido pelo sentimento, a gente deve ser movido por aquilo que a gente sabe, pela nossa fé, por aquilo que a gente crê, né? Então, se a palavra diz que isso não é certo, eu não vou pelo meu sentimento, ainda que eu sinta esse sentimento, eu preciso fazer com que ele morra, né? Se é um sentimento que não vai me levar pro bem, eu preciso fazer com que ele morra, se afasta dessa pessoa, não busca, né? Fica longe, né? Se arrepende, pede perdão, enfim. Eu não posso ficar ali, né, perto e fazendo com que isso cresça, porque senão esse sentimento vai crescer, só que tá certo, né? Perante o que a Bíblia nos ensina, não tá certo. Mas aí eu lembro que eu conversei com ela e tal, só que ela continuou, e eu lembro que algum tempo depois deu problema, e foi algo assim, bem sério, e aí eu lembro que essa pessoa se arrependeu muito, tudo pelo que aconteceu e tal, e se afastou, né, na época, só que ocorreu isso, né, gente, a gente precisa entender que quando a gente tá indo para um determinado caminho, às vezes esse caminho parece bom, né, só que a gente precisa entender que a nossa motivação, e entender quem é que pode entender a nossa motivação e mais fundo da nossa alma? Só Deus, mais ninguém, né? Então, o versículo aqui vai falar: todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor, ele sonda o quê? O coração. Então, antes de você fazer algo, né, algum caminho que parece, sempre o Senhor tá certo, né? Vai ler a Bíblia. Quando você tem dúvida sobre alguma coisa, talvez você agora tá com alguma dúvida em alguma área da sua vida. Será que é certo? Será que não é? O que você faz? Vai na Bíblia e olha, porque a Bíblia, a gente tem conselhos para tudo que tu imaginar tem conselho na Bíblia. Silvia, mas eu não sei procurar. Como é que tu podes fazer? Entra no Google e escreve a tua pergunta, né? Então, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso daqui? Me dá um versículo que a Bíblia fale sobre essa questão aqui. E aí você escreve a questão que você está buscando. E você vai encontrar vários versículos. E aí o que eu te dou de conselho? Pega o versículo e vai direto na sua Bíblia e lê o contexto todo, ok? Não fica só no versículo, porque senão você pode não ter capacidade de discernir por completo. Agora, pega aquele versículo ali e vai lá para a Bíblia e lê o capítulo inteiro para poder entender o contexto, porque no contexto que pede ao Senhor que fale ao seu coração. E, se necessário, busque conselhos com pessoas mentoras, pessoas que têm mais experiência do que você nessa área, viu? Que vão te ajudar muito, né? E é óbvio, né? Antes de tudo, peça conselho a Deus, peça que te confirme, viu? Porque Deus confirma a gente. Deus é maravilhoso, Ele não deixa a gente andar em dúvida, viu? Quando realmente a gente pede e a gente realmente busca, né? Ele nos ajuda. Então vamos lá, continuando. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios são pecado. Olhar arrogante, né? Às vezes você vai ver pessoas que têm muito dinheiro, têm fama, têm status, têm várias coisas, e tem aquele olhar, sabe, arrogante, que se acha melhor do que os outros, né? Ou coração orgulhoso, né? Que acha ali, né? Que é melhor do que os outros pelo que tem, né? Aí a Bíblia vai dizer que a lâmpada dos ímpios são pecado, ou seja, são pessoas que aparentemente têm luz, né? Por quê? Porque tem fama, porque tem dinheiro, tem status, mas
é uma luz, né? Ou seja, não é nem luz, né? A Bíblia chama que é de lâmpada, porque a lâmpada ela apaga, né? A luz não, a luz luz, né? Quando a gente fala luz, ela se mantém, né? Mas a lâmpada é algo que tu pode acender e apagar. Então, a lâmpada dos ímpios são pecado. Continuando aqui. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva para a pobreza. Você já escutou alguém falando assim, eu tenho que ganhar dinheiro rápido? Gente, a pior coisa que alguém pode fazer é querer ganhar dinheiro rápido. Silvia, mas se aquela pessoa tá precisando muito. Não, ok. Ok, se aquela pessoa... Agora, ganhar dinheiro rápido, de forma lícita, olha, é muito raro, viu? De forma lícita. Por quê? Porque geralmente quem tem dinheiro, gente, são pessoas que vêm o quê? Trabalhando, né? Semeando. A pessoa tá semeando, vai ter uma hora ali que ela vai colher. Ok? Ela jogou a semente, cuidou da semente, deu a aguinha, cuidou dela, ela vai crescer e vai dar frutos. Agora, uma pessoa que nunca semeou nada e de repente ela quer colher numa rapidez, né, absurda, cuidado, né? Aí muitas vezes é uma pessoa que se mete em joguinhos, em coisinhas, se mete muitas vezes até com empresas ou sociedades, né, que não são lícitas, ou até mesmo em pirâmides e outras coisas que dizem, né, que prometem dinheiro muito fácil, muito rápido. Cuidado, guarde seu coração, porque a Bíblia diz, os planos de quem é esforçado conduzem à fartura. Os planos, quando a gente fala de plano, gente, a gente fala de tempo, né? Quando você vai criando ali um tempo, né? Eu quero conquistar uma casa, ótimo, eu vou trabalhar e vou guardar esse dinheiro aqui para dar uma entrada, para você constrói um plano. Agora, eu quero conquistar uma casa, o que eu vou fazer? Não sei, não importa, mas vou conquistar, vou correr atrás de dinheiro e eu quero ganhar esse dinheiro rápido. Cuidado, né? Porque não vale a pena a gente ganhar coisas rápidas de forma ilícita, porque esse dinheiro, olha, não vai valer a pena pra você, né? E se vê quem é que fala isso? A Bíblia nos fala isso. A Bíblia nos fala, e ela nos adverte pra quê? Pra que a gente não precise perder o nosso tempo. Continuando aqui. Fazer fortuna por meio de mentira é vaidade e armadilha mortal, olha só. Fazer fortuna por meio da mentira, né? Pessoas que muitas vezes vendem coisas, né, mentem para as pessoas para vender, falam várias coisas. Hoje nas redes sociais a gente vê muito sobre isso, né? Pessoas aí vestidas de blazer, pessoas com carrão, com coisa, e às vezes a pessoa alugou aquilo dali para bater uma foto para dizer que tem dinheiro e na realidade não é, uma vaidade, e isso é o que? Uma armadilha mortal. Então, cuidado com isso, não caia nisso, né? Busque trabalhar, fazer a sua parte, semear, entendendo que ainda que leve tempo, mas semear aos poucos e semear de forma lícita, correta, né? Fazendo aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, o próprio Deus vai te abençoar com chuvas de bênçãos e de abundância, viu? E, gente, as bênçãos de Deus não trazem dores. É maravilhoso. Então, faça aquilo que é certo, porque o próprio Deus vai te abençoar, você vai ver. Continuando, a violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Melhor é morar no canto do terraço do que como uma mulher briguenta na mesma casa. Olha só, o provérbio está sempre advertindo sobre isso, né? A mulher briguenta, né? Olha só, é melhor morar no canto do terraço. Gente, no canto do terraço, você tem noção? No canto do terraço é um negocinho assim, ó, pequenininho, né? Feinho, sem graça, chuchulento. Mas diz que é melhor morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Olha só, viu? Você é briguenta? Vai pedindo ao Senhor aí pra esquadrinhar o teu coração. Pede ao Senhor pra trabalhar, né? Pede, Espírito Santo, me ajuda, eu não quero mais brigar, não. E minha filha, busque ajuda. Busque ajuda muitas vezes pra trabalhar a sua mentalidade, seus comportamentos, entender a sua história. Porque muitas vezes o processo de autoconhecimento te ajuda muito a identificar por que você é assim. Às vezes é uma repetição de comportamento que você aprendeu, né? Às vezes é algo que você via muito na sua casa, né? Na sua infância. E você pode ressignificar isso para poder ser a mulher que Deus te fez para ser, né? Continuando. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios. E quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Olha só, ingênuos. A gente já leu aqui em Provérbios que os ingênuos, eles estão na mesma categoria dos tolos, né? Quando a gente lê aqui em Provérbios. E essa história que eu contei para vocês, que eu falei, tô bebendo um pouquinho de água porque eu tô com a garganta um pouquinho arranhadinha. E vamos lá. Quando eu contei aqui a história pra vocês no começo, né, dessa pessoa que fez isso, ela é uma pessoa extraordinária. Só que qual é o problema? Muito ingênua.
né? Muitas vezes, então, às vezes a pessoa ser muito ingênua, a gente tem que cuidar, sabe? Porque às vezes cai, né, na conversa das pessoas, cai, né? Olha as coisas, né, de uma forma que, todo mundo é bonzinho, não, isso daqui é perfeito pra mim, não, né? Então a gente tem que ter essa prudência. A palavra de Deus até vai nos ensinar que a gente deve ser como a pomba e também como a serpente. A serpente, o que ela é? Ela é totalmente o oposto da pomba, né? A serpente é o que? Astuta, né? Ela tá sempre ligada. Mas a pomba, gente, a pomba é uma fofura, porque, né, onde você vai, a pomba às vezes você tá andando e ela tá ali do seu lado e, tipo, ela não tem medo, ela não tem. Então, assim, a palavra de Deus vai dizer o quê? Sejam, né, como a pomba, mas também como a serpente. Então, ou seja, sejam astutos, mas também sejam, né, amorosos, sejam também, né, tranquilos, sejam, ou seja, usa as duas partes. Se a gente puder trazer isso para um conhecimento mais científico, seria mais ou menos como usar as duas áreas do teu cérebro, emoção e razão, certo? O racional para tu medir todas as coisas e a emoção para que tu também não vire, né, uma pessoa muito cartesiana, uma pessoa muito lógica, que daí também fica uma pessoa que parece até um robô, né? Então, assim, o Senhor finalizando, né, se fosse pra gente conseguir traduzir tudo isso, seria: tenha equilíbrio. Continuando aqui. Deus, o justo, observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. O presente que se dá em segredo, gente, é aquele presente que você chega e você dá realmente com o coração, né? Com vontade de presentear uma pessoa, sem precisar ficar postando, mostrando pros outros, mas você vai lá e dá pra pessoa, né? Pensa, uma pessoa que às vezes estava brava com você compra um presente, vai lá, pede desculpa. O que diz aqui? Acalma a ira. E dádiva em sigilo vence mais forte a indignação, ou seja, você vai lá e dá ou ajuda uma pessoa, né, em sigilo, sem mostrar pra ninguém, mas vai lá e ela vence mais forte a indignação. Ou seja, tem alguém magoado com você? Tem. Silvia, eu queria tanto fazer as pazes com a pessoa. Como um presente que você sabe que essa pessoa vai gostar, leva com o coração aberto, vai lá e pede perdão. Vai lá e conversa com essa pessoa, pede perdão, diz: trouxe aqui um presente pra você, lembrei de você, vamos fazer as pazes, vamos viver bem. Vai lá com humildade, porque a humildade, gente, a humildade é poderosa. Vamos continuando aqui. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Ou seja, né, a pessoa que ama os prazeres, ela o quê? Falta disciplina para ela, né? É uma pessoa que gasta com muita besteira, né, comida, bebida, né? Aqui vai dizer ama o vinho, pessoa que bebe demais, né? Quer uma vida boa, só quer prazer, né, gente? Prazer demais, gente, ele não traz felicidade. Silvia, mas como assim? Não, prazer no equilíbrio. Você ter prazer ali em determinadas coisas de forma lícita, com equilíbrio, traz muita felicidade. Agora, você viver com prazeres não traz, porque existe uma hora em que você cansa daquilo e você já não tem nem com o que satisfazer, porque imagine, a mesma coisa uma pessoa que come doce todos os dias. Uma pessoa que come doce todos os dias, e principalmente se ela comer, tipo, de manhã, vamos pensar, uma pessoa que toma café da manhã com doce, almoça ou depois come algum doce, ou almoça alguma coisa doce, nem come comida, e depois chega à tarde, ela come um doce. Quando vai ter um momento que essa pessoa ela vai enjoar até das coisas, porque ela vai ver as coisas, as melhores delícias do mundo para ela não tem mais sabor, porque ela vai olhar para aquilo e vai dizer: ai, que chato. E ela vai começar a se tornar o quê? Uma pessoa murmuradora, uma pessoa reclamona. Por quê? Porque ela já não sente mais gratidão por nada, porque ela já tá até enjoada das coisas. Então, os prazeres em excesso, qualquer prazer em excesso, ele vai causar isso. Esse nojo, enojamento, sabe? Essa coisa, só tem isso, sabe? E aí, por isso que a prática do jejum, gente, para a gente se livrar dos vícios é tão importante. Por quê? Porque a prática do jejum te conecta a Deus. Mas a prática do jejum, ela também amortece a tua carne, né? Ela também faz com que mostre pra tua carne que quem manda ali é o teu espírito. Entende? É o Espírito Santo que te conduz. Então, o jejum, ele nos ajuda nesse sentido até mesmo para evitar vícios, né? Então, beber demais, fumar, comer demais, pornografia ou qualquer outra coisa de vício que tem, se a pessoa faz um jejum, né? Ela vai o quê? Ela vai amortizar essa carne. Ela vai mostrar pra carne: peraí, eu que te venço. Porque a partir do momento que essa pessoa ela sai, né? Ela fica ali no jejum e ela não usa isso, ela fica nessa abstinência,
a pessoa ela vai começar o quê? Se for, por exemplo, excesso de comida, né? Excesso de doce, a pessoa vai ficar esse tempo sem jejum. Quando ela voltar a comer, e ela voltar a comer de forma mais, vamos pensar assim, de forma mais equilibrada, ela vai dar valor, né? Quando ela comer um doce, alguma coisa, ela vai, meu Deus, graças a Deus, coisa boa, né? Se ela tem algum vício no sentido maior, né? Um vício onde isso tá afetando ela, ela pode estar indo fazendo jejum, né, fazendo jejum, para que ela possa sair desse vício, pedir ao Senhor, né, para que o Senhor ajude ela a vencer esse vício, né, e também sim, é muito importante entender também a mente dessa pessoa, por que ela tá indo para esse vício, né, e isso você pode buscar em ajuda, né, de uma pessoa, principalmente se for uma pessoa cristã, né, que entende disso, para que você possa entender de onde veio esse vício. E por quê? Porque todo vício, gente, todo excesso, ele vem de uma falta. Então, entender que falta, né? O que é que você está sentindo falta? Por que você vai para esse vício exagerado? Por que você busca, né, essa saída nesse vício? Então é muito interessante que você entenda também a sua mentalidade, seus comportamentos, trabalhe o seu autoconhecimento. E claro, tudo isso só pode ser feito junto de Deus, né? Porque é o Senhor que vai nos capacitando, que vai nos dando sabedoria. E a partir do momento que você vai orando, vai pedindo, o Senhor também vai te trazendo as respostas para que você possa vencer isso, né? E se tornar uma pessoa cada vez melhor, usando aí o máximo do seu potencial. Continuando aqui. O ímpio serve de resgate para o justo. Em lugar dos retos, a entregue o infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Eita! De vez em quando, Provérbios vem com um tapinha aqui, ó, e dá, né? Mostrando aqui o que é a mulher briguenta, gente, a mulher geniosa, né? Aquela mulher que tá o tempo todo brigando, puxando problema, né? Você conhece alguém assim? Talvez você tá ouvindo e você diz, puxa, eu sou assim, infelizmente. Então, comece a trabalhar com isso, mulher. Comece a trabalhar nisso daí. Por quê? Porque isso não é bom pra você. Eu sei que não te faz bem, né? Isso não é bom pro seu casamento, isso não é bom pros seus filhos. Então, que você possa pedir ao Senhor, né? Que te ajude a mudar. Porque eu tenho certeza que Deus te fez pra ser uma mulher doce, uma mulher amorosa, uma mulher firme, sim. Às vezes é obrigado, né? Às vezes é necessário dizer não, às vezes é necessário se impor, mas que não seja uma mulher briguenta, porque a briguenta, ela é chata. A briguenta, tudo ela briga. E aí, às vezes, quando ela tem que brigar por algo importante, ela já não tem mais nem fôlego pra brigar. E às vezes ela briga tanto que quando é pra brigar por algo importante, a pessoa nem escuta mais ela. Por quê? Porque ela briga por tudo. Entende? Então, que o Senhor passe te dar sabedoria, viu? Se você conhece alguém, manda pra ela, assim como que não quer nada, esse devocional pra ajudar ela também, tá bom? Continuando aqui. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo, ele desperdiça tudo que tem. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes, derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Eita, aqui tá o tempo todo, né, dizendo pra gente cuidar, né? E olha, a língua é um negocinho pequeno, mas pensa, né? Um negócio que, né, de vez em quando a gente quer falar umas coisas e a gente tem que segurar, né? Que o Senhor nos dê sabedoria sempre, porque é uma coisa que o Provérbios fala muito sobre isso, né? Sobre o poder das palavras, sobre a gente cuidar, né? Com aquilo que... E se for pra falar, fale de você, fale das pessoas que você ama. Sempre palavras de bênção, entendeu? Não fale coisas ruins de você, não fique falando. Às vezes você erra alguma coisa e você diz, ai, como eu sou boa, ai, como nada dá certo. Não, repreenda e diz, tá cancelado isso daí. Se você fala alguma coisa ruim sobre você, ou sobre alguém, alguma coisa, cancela. Diz, não, Senhor, me perdoa, tá cancelada essa palavra em nome de Jesus, e fala algo bom no lugar, entende? Ao invés de, eu sou burra, nada dá certo. Não, tá cancelado em nome de Jesus. Eu sou inteligente, a minha vida é uma bênção, o Senhor está o tempo todo comigo, as coisas acontecem de bom na minha vida, eu sou abençoada na entrada e na saída, eu sou abençoada todos os dias da minha vida, onde eu boto meus pés, eu prospero, onde eu boto as minhas mãos, eu prospero. Começa a declarar coisas boas sobre a tua vida e você vai ver que a sua vida vai mudar, porque as palavras têm muito poder. Continuando aqui. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. Gente, não tem coisa melhor do que aquela pessoa que sabe ouvir. Né, você já foi conversar com alguém que você fala e a pessoa quer falar junto e você não consegue nem terminar a palavra, a pessoa também tá falando, fica um negócio, né? Agora você já conversou com alguém em que a pessoa te ouve e parece que ela gosta de te ouvir, sabe? Não é uma coisa boa?
E aqui diz o seguinte, que quem sabe ouvir, falará sem ser contestado. Ou seja, aquela pessoa, ela escuta tanto que quando ela vai falar, você quer ouvir também. Por quê? Porque, sabe, a gente chama até disso na ciência, que é o neurônios espelho, né? É onde a gente se espelha, né, naquilo. Ou seja, a gente aprende por modelagem, por repetição, por comportamento. Por isso que ambientes e pessoas importam, porque nos ensinam também. Continuando aqui. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o caminho. Ou seja, parece aquela pessoa que, nossa, olha lá, essa pessoa vai, faz não sei o quê, mas o justo, ele não faz de qualquer jeito, porque ele considera. Não há sabedoria nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Ou seja, né, gente, o Senhor está acima de todas as coisas, né, e Ele que criou tudo e sabe de todas as coisas. Então, Ele está acima de tudo, né, do conselho, do entendimento, da sabedoria. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. Ou seja, toda a vitória que nós temos, ela vem por graça e por misericórdia do nosso Deus. Que possamos sempre agradecer, né? Você tem vitórias para agradecer? Você já para aí para agradecer, né? Não vai dormir hoje sem agradecer pelas suas vitórias. E é isso, eu espero que esse capítulo, né, tenha falado ao seu coração. Se você gostou, por favor, curta, compartilha e também se inscreve aqui no canal, viu? Se você ainda não é inscrito, para poder estar recebendo toda segunda, quarta e sexta, novos devocionais. E é isso, que o Senhor te abençoe, que seja uma semana abençoada, extraordinária, cheia da presença de Deus, da prosperidade, alegria, felicidade e, acima de tudo, né, da presença e da proteção de Deus. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus.